Nos últimos tempos, muitos têm falado sobre as pessoas com deficiência. Mas quem são elas? São homens e mulheres de diversas idades, muitos responsáveis pela família, que lutam pela sua inserção social. As pessoas com deficiência no Brasil, apesar de representarem quase 25% da população, ainda não representam nem 1% dos trabalhadores com carteira assinada. A partir da Lei de Cotas para PCDs e reabilitados, criada em 1991, essas pessoas começaram a sair de casa e ter mais espaço na sociedade. Porém, será que a sociedade está se preparando para recebê-la? Será que as pessoas entendem e sabem lidar com uma pessoa com deficiência? Hoje, com maior fiscalização do Ministério do Trabalho, as empresas se encontram em uma busca por pessoas com deficiência para cumprir suas cotas e não receberem multas, que podem chegar a valores gigantescos. Com isso, o mercado se movimentou e a busca por PCDs acelerou. Surgiram institutos, projetos e ONGs que auxiliam na inserção da pessoa com deficiência no mercado. Mesmo assim, apenas 36% da cota de empregos para PCDs foi cumprida. Por que será? Se existem muitas pessoas com deficiência no Brasil inteiro. Se mais de 20 milhões de pessoas com deficiências têm alguma ocupação, a grande maioria por conta própria e sem carteira de trabalho. Se quase 1 em cada 4 pessoas com deficiência tem o ensino médio ou superior completos. Se apenas 3,2% das PCDs recebem auxílio do governo. Fomos analisar as causas disso, entender como ocorre não só a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas o real engajamento deles com as instituições e vice-versa. Para isso, conversamos com mais de 450 pessoas no Brasil inteiro, entre pessoas com deficiência, opinião pública, gestores de empresas e especialistas de diversas áreas. E o resultado disso é o primeiro estudo sobre engajamento de pessoas com deficiências do Brasil, o PCD-SA. Existe uma barreira antes do mercado para a pessoa com deficiência trabalhar. Por isso, fomos entender o que é o trabalho para uma pessoa com deficiência. Trabalhar para a pessoa com deficiência é exercer cidadania, é conseguir superar obstáculos que às vezes estão na cabeça de gestores de RH, mas que não existem. Significa tudo o que significa para nós e um pouquinho mais. Significa a possibilidade de ter dignidade, de ter um salário, de ter autonomia, de poder criar uma família se quiser ter uma família, né? De poder viajar, de poder fazer o que gosta, né? De ter o seu próprio dinheiro, né? De se sentir útil, de se sentir um membro, um cidadão, né? Participando da sociedade e tal. Eu não tenho nenhum benefício, eu sou casado e eu me sinto no dever de, assim como a minha esposa trabalha, eu também me sinto no dever de estar trabalhando. Eu tinha vontade de trabalhar, né? Minha vontade era, mas toda vez eu perguntava para ela, falava, tenho vontade de trabalhar, né? Apesar que a pessoa era tão ansiosa para trabalhar, aí chegou no meu ponto, falou, não chegou a sua vez ainda, vai chegar a sua vez. É fundamental para a pessoa ter uma vida mais plena e mais feliz. E qual a imagem que as pessoas têm das pessoas com deficiência? Os estereótipos da família está muito relacionado com a visão de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que não tem condições de ter uma autonomia. É uma pessoa que não tem opinião, não tem uma vontade própria, então essa família pensa por esse sujeito, a gente vê as pessoas anuladas, assim, você pergunta para o sujeito, ele olha para a família antes de responder. Eles sofrem muito do olhar dos outros, né, porque acham que eles não... eles generalizam, só porque a pessoa não anda quer dizer que ela tem um problema mental. A gente é educado no Brasil a tratar o deficiente como alguém que a gente tem que ajudar, como alguém que sabe, é um modelo de tutela. Existem países no mundo onde a pessoa com deficiência ela não é vista como um coitadinho, como acontece aqui no nosso país. Ela é vista como um super-herói. Quando não conhecem, às vezes não sabem que você está trabalhando, é um coitadinho, vocês ganham auxílio do governo, né? Vocês têm... Né, a sua mãe te leva, não sei. E aí quando as pessoas
conhecem, veem que você está indo trabalhar, ou volta aquela coisa, nossa, e eu que tenho os olhos, não sei o quê, e tanta gente reclama da vida. É bem por aí, assim, você vai do coitado ao super-herói e muitas vezes isso incomoda um pouquinho. Apesar da deficiência mais comum nos brasileiros ser a visual, a maioria das PCDs empregadas tem deficiência motora. Existem percepções diferentes de acordo com a deficiência. Por isso perguntamos, uma pessoa com uma determinada deficiência poderia exercer a mesma função que você? Só quero pessoas com esse tipo de deficiência porque elas são mais produtivas. E não existe isso. A produtividade de alguém não está relacionada ao tipo de deficiência que ela tem, né? Tá associada à oportunidade que ela teve, às condições de trabalho que foram dadas a essa pessoa, né? Ao ambiente como um todo. Vagas para deficiente tem muitas, só que infelizmente as empresas não estão capacitadas para o deficiente físico cadeirante em si. Tipo, eles querem mais deficiências leves. A pessoa surda, ela fala com as mãos, então ela está sempre gesticulando e ela precisa de muita expressão facial. Então, quando você olha de longe, parece que eles estão brigando. As pessoas procuravam me conhecer através do cão e aí, né, começavam a conhecer meu dia a dia de trabalho e se interessavam. Algumas são mais retraídas de se aproximar, mas assim, nunca tive dificuldade de relacionamento com os colegas. Ok, então as pessoas têm uma imagem distorcida das pessoas com deficiência. Mas o preconceito em si existe? Existe um preconceito, ainda que velado, em relação à pessoa com deficiência. Independente da deficiência, esse preconceito é muito, né? Ele é muito evidente, né? Eu só queria um laudo, eu cheiro do laudo só. Já fez aí? Eu nunca trabalhei assim na minha vida. Eu recebia salário, ia no banco sacar, mas estava em casa. Eu fiz 2 meses e meio em casa. Você lida ou com gestores que nunca viram cego na vida, e aí não importa quantos prêmios Nobel, quantas teses de mestrado, quantos artigos científicos você publicou, o cara ele ainda vai achar que você é um cara que não consegue produzir nada, e você vai demorar um tempo para formar a sua imagem dentro da nova empresa. Então, se você é um engenheiro com deficiência, talvez vai sobrar uma vaga para trabalhar como técnico. Você pensa em se aposentar, pensa em não trabalhar mais, pensa em se isolar do mundo. Para não chegar nesse ponto de ficar mofando, entrar em depressão, é que eu estou correndo sem parar, eu não paro de correr. Tem relatos até de não muito antigos de que as empresas colocavam as pessoas em lugares isolados, com grupos específicos de deficiência e deixavam lá para passar o dia, né? Na hora de você almoçar, na hora de você tomar seu café no refeitório, tinha mesa só para deficientes, ninguém se misturava com a gente. Se tinha uma balada, eles não chamavam a gente para ir, não chamam. Eles fazem panelinhas e deixam a gente de fora. A questão da convivência é importante, assim. Eu só lamento um pouco, ou me ressinto um pouco do fato de, para mim, ela ter uma importância tão grande ou maior do que os meus indicadores de performance. E a lei de cotas? É uma unanimidade? Não acho justo ter cota para deficiente, eu acho que igualdade para todos. Às vezes as pessoas com deficiência precisam ser tratadas de modos diferentes para se atingir a igualdade. Foi a partir da lei de cotas que as pessoas com deficiência começaram a sair de dentro das suas residências, começaram a sair dos lugares onde era exclusivo para elas e elas começaram a participar junto com as pessoas sem deficiência. Porque tem uma lei para ser cumprida, que você tem que ter uma cota lá, e elas faz isso quando contrata, acha que está fazendo um favor. Nós temos também na fiscalização uma preocupação com outro aspecto que não está explicitamente colocado na legislação, que é quanto à qualidade da inclusão. Entendendo esse cenário, como você acha que acontece o recrutamento e a seleção de PCDs nas empresas? O meu gestor, na entrevista, ele perguntou se eu queria ser tratada como deficiente ou como pessoa normal. Acho que também não vai ver, vou ter que tirar a informação. Tá saindo a carta do caminhamento. Quando você vai fazer a entrevista em alguns locais, né, as pessoas também não estão preparadas para receber a gente lá. Eu vejo isso direto, né? Então, quer dizer,
Teve uma ocasião que eles pediram para mim ir numa empresa, quando eu cheguei lá, era para problema quem tinha problema auditivo. Então, quer dizer, não tinha nada a ver com o problema das vistas minha. Uma serviço hoje é difícil, para um emprego hoje é difícil. Muito. Tem que espalhar currículo para lá, para outro. Aí eu vou dizer para vocês, quando eu não estava aqui, eu fazia biquinho também, né? Hoje é 30 vezes mais difícil para uma pessoa com deficiência ocupar uma vaga com igualdade de uma pessoa sem deficiência. Quem vai contratar parte de si, né? Nossa, mas como é que ele vai fazer isso que ele não enxerga? Porque eu, para fazer, faço de uma determinada maneira, do ponto de quem enxerga, né? Então eu não consigo encontrar uma outra solução que não seja enxergar. Querem contratar o cego que enxerga, quer contratar o surdo que escuta e quer contratar a pessoa com deficiência física que não precise se locomover em cadeira de rodas ou com muletas. E se você não parte do princípio de que essa pessoa tem potencial, que essa pessoa tem um talento, você vai continuar contratando a deficiência. Depois do processo de contratação, como é a realidade dentro das empresas? Tem 3 grandes barreiras, né, que existem, né, dentro e fora das empresas. Uma é a barreira arquitetônica, outra é a barreira comunicacional e a outra é a barreira atitudinal. Tem funcionário que realmente não sabe da obrigatoriedade do cumprimento da lei de cota. Muitas vezes as pessoas não tiveram contato com pessoas com deficiência, então é natural que ache esquisito. Então falta assim, muita instrução. Como tratar um deficiente, tratar no trabalho. Quase ninguém tá preparado para lidar com diferença nenhuma, né? Ele se exclui, em primeiro lugar ele procura se excluir porque ele acha que é incapaz de conviver com aquelas pessoas. E aí ele começa a se enturmar com pessoas que às vezes o trata de coitado. Parece que chega um bebê na família. Existe sim equipes que têm um preconceito grande de que eu não quero trabalhar com pessoas com deficiência, eu acho esquisito, eu tenho que ter uma paciência maior, então eu não quero. Existe. Existe por uma questão de uma realidade que é as pessoas com deficiência intelectual exigem um tempo maior e tem equipes que dizem eu não tenho esse tempo. O que é a inclusão no mercado de trabalho? É o ambiente acessível, é o ambiente propício, é o ambiente inclusivo e além disso, tem que haver a inserção daquela pessoa. Não adianta só colocar uma rampa, um local em que ela possa trabalhar e não dar igualdade de oportunidade para aquela pessoa no mercado de trabalho. Isso hoje é lei. A inclusão é uma via de mão dupla, essa é a premissa hoje, né? Não basta só você integrar, você colocar essas pessoas no trabalho, você precisa de fato proporcionar um ambiente que vai incluí-la, né? Que realmente vai proporcionar a ela o acesso, a equidade de oportunidades. Se inserir realmente, não só na hora do trabalho, mas na hora do lazer também, se sentir realmente incluída. E no final, as pessoas com deficiência produzem tanto quanto alguém sem deficiência? Eu já vi muito isso de gestor também. Eu não quero na minha equipe porque depois eu não vou poder mandar embora. E aí eu vou ter uma pessoa que não é produtiva e eu não posso demitir. Não é verdade, né? Não sei, rapaz, será que ele consegue? Pra mim ele não consegue, será que ele consegue? Eles meio que querem endeusar, tipo, nossa, ele conseguiu, não esperava isso dele. Pessoas que têm algum tipo de deficiência muitas vezes desenvolvem outras formas de cumprir as mesmas tarefas. Se eu preciso de alguém para pregar pregos na paredes, é isso que eu tenho que dizer. Eu preciso de alguém com a habilidade de pregar pregos na paredes. Seria errado um anúncio que dissesse: eu preciso de alguém que tenha braços e mãos, que a gente se surpreende com a capacidade de superação dessas pessoas. Por ele ser deficiente, para mostrar trabalho, eles vão fazer muito mais do que a outra que não tem deficiência. A gente também quer ser avaliado junto com os demais, sem ter qualquer tipo de discriminação. A gente quer, né, trabalhar em pé de igualdade, mas seria interessante que fossem fornecidas as ferramentas também para que a gente tivesse as mesmas condições de trabalho. Só pelo fato de engajar um funcionário, a empresa já ganha muito. Por engajar em relação à diversidade, ganha mais ainda. E por serem engajadas em relação às pessoas com deficiência, os benefícios são diversos. Para a opinião pública e gestores, os benefícios vão da melhoria da imagem da empresa ao aumento de resultados. Essa experiência tem mostrado que
as empresas gostam bastante, porque no começo às vezes tem um receio de entender uma pessoa diferente que está entrando na minha equipe, eu não sei se eu vou dar conta. E depois a gente observa como essa equipe enriquece. Depois que o fulano entrou, como a minha equipe ficou mais tranquila, como a gente humanizou o processo, como a gente fala de uma forma mais clara. Eu acho que só a própria presença do deficiente muda o entendimento de todo mundo que está ali. São produtivos, se desenvolvem, o clima institucional fica muito melhor. Vários gestores disseram o seguinte: nós estamos aprendendo com eles a ser melhores gestores. Eu acho que é bom para a empresa ter todos os tipos de todas as pessoas trabalhando para ela, com deficiência, com não deficiência, negros, brancos, índios, homens trans, mulheres trans. Eu acho que quanto mais diversidade para uma empresa, mais humanizada ela fica, né? Mais ligada com a realidade para além da empresa, porque no mundo tem de tudo, né? Então acho que uma empresa tem que ser um reflexo da sociedade onde ela está. E quais são os primeiros passos para as empresas que querem trabalhar o engajamento em relação às pessoas com deficiência? Se a participação da alta direção é necessária, ela, por outro lado, não é suficiente. Eu digo isso porque muitas vezes as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores com deficiência são relacionadas aos seus colegas de trabalho. O primeiro exercício que a empresa tem que fazer é se descobrir. Eu tenho dificuldade de lidar com isso? Não tem receita de bolo. Cada uma vai ter que achar o seu caminho. Agora, algumas coisas são fundamentais, né? E a gente tem que identificar, na minha opinião, as barreiras que existem dentro da empresa para a inclusão. Fez eu enxergar o mundo de outra forma, né? Fez eu enxergar eles completamente diferente do que eu pensava. Entender que existe sim limitação, existe sim deficiência, mas eu não posso olhar, por exemplo, para uma pessoa que usa cadeira de rodas e só lembrar que ela não anda. Ela pode fazer todo o resto. Para isso ela precisa querer. Segundo, ela precisa ter condições. Ela precisa ter o que todo mundo precisa, que é a oportunidade de mostrar que ela pode. Talvez de um jeito diferente, com algumas adaptações em alguns casos, mas todo mundo pode alguma coisa. Só precisa da oportunidade. Quer ter acesso ao estudo completo, agendar uma apresentação ou fazer um projeto de engajamento para sua empresa? Quero falar com @santocaos.com.br.